em casa, eu pude observar esse texto com mais 2 textos, certo? Então eu queria que os irmãos já deixassem sua Bíblia meio que preparada para Romanos 11. Nós vamos estar fazendo um parâmetro, certo? Romanos 11. E também, por ser mês da juventude, sobre Daniel, capítulo 1, mas não precisa abrir, a gente vai estar falando um versículo só. Primeiro, para estar estudando esse texto, a gente tem que entender o contexto. Assim como todos os textos que nós pegamos para ler, temos que sempre ver o contexto da história, do próprio texto em si. E interessante que Pedro já no capítulo 5, verso 13, ele faz uma comparação de Roma, onde Pedro escreve aos romanos, 5 províncias em Roma. Ele compara Roma com Babilônia, por isso a comparação também de Daniel, cativo pelo povo babilônico, é levado cativo, e como um jovem que pôde falar que a nação santa é propriedade exclusiva do Senhor, pelos seus atos, pelo que ele escolheu. E eu escolhi isso como um tema para a gente estar se baseando, como ser nação santa propriedade exclusiva do Senhor. Naquele momento que Pedro escreveu a primeira carta dele aos romanos, era um tempo de perseguições por causa do nome de Cristo, era um tempo de sofrimentos, e Pedro exorta ali a permanecer firme no Senhor, a permanecer firme no Senhor, porque até o próprio Cristo sofreu. E a gente vai estar mencionando isso, mas eu escolhi como 3 tópicos para nós estarmos vendo como podemos ser nação santa de propriedade exclusiva do Senhor. E o primeiro deles que a gente já pode começar é entender o plano que primeiro Deus fez nas nossas vidas. Se você for ver, mencionar com esse capítulo 11 de Romanos, que Paulo escreve, ele fez um plano totalmente maravilhoso, que durou muito tempo, até que essa salvação fosse estendida a nós. Primeiramente, essa salvação era o que? Apenas do povo de Deus, o povo escolhido, os judeus, certo? Mas, através de uma rejeição dos judeus, que essa salvação foi estendida a nós. Como a gente pôde ler no verso 2, capítulo 6, eu vou também estar sendo um pouquinho mais dinâmico, para os irmãos não dormirem, tá? Então, eu vou estar pedindo também que alguns irmãos estejam lendo corretamente, certo? Eu peço que o irmão esteja lendo o capítulo 2, 6 de Pedro mesmo. Certo? Deixa as Bíblias abertas em 1 Pedro e Romanos. O irmão pode se levantar e ler bem forte. 1 Pedro 2, verso 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que foi em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E agora um irmão de Romanos 11, o verso 26 e 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as iniquidades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Obrigado. Você vê que de Sião virá o libertador, de Sião, a pedra colocada em Sião. Que pedra é essa? Jesus Cristo. Que através dele se estendeu a salvação a nós que não éramos judeus. Essa salvação exclusiva dos judeus agora se estende aos não judeus, pela uma desobediência do próprio povo judeu. A gente vê essa desobediência, a gente pensa, Deus rejeitou os judeus, rejeitou o povo escolhido dele, agora nós somos. Na verdade não. Deus fez com que, do mesmo modo que nós éramos desobedientes, ele apenas, creio que ele fez como fez com Faraó. Ele não
fez Faraó ficar com o coração duro. Ele só deixou o que havia no coração de Faraó fluir. E eu creio que a desobediência do homem, assim nos judeus, fluiu também. E através disso, ele não só mostra misericórdia para com os não judeus, mas também com os judeus. E a gente pode ver também no verso 2, no verso 8, perdão, do capítulo 2, algum irmão também pode ler. Falei que eu ia ser bem dinâmico, todo mundo participar. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. E o verso 11 e 12 de Romanos 11 também. Pois porventura tropeçaram para que não caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pôr-os em ciúmes. Ora, e se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Viu? Através da desobediência do povo judeu, foi estendida a salvação ao povo que hoje pode se denominar nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Deus permitiu que o povo dele desobedecesse para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando e engrandecendo o nome dele. Não é maravilhoso? Deus, o estrategista, ele faz planos perfeitos, o plano dele não erra. E se você está aqui essa noite, como o Bacana contou, é porque Deus tem um plano na sua vida. É porque Ele fez um plano há muito tempo, continua fazendo o seu plano para que você possa ser salvo. Você não é salvo se você não quiser. Se você não quiser aceitar esse plano maravilhoso que Deus fez na sua vida. E também o verso 10, esse aqui eu vou estar lendo. Os irmãos já abrem. Fique preparado 28 e 30, até o 31 de Romanos. Eu vou estar lendo 2:10 agora. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já recebem a sua misericórdia. Agora algum irmão pode ler do 28 até o 31. De Romanos 28 até o 31. Quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. A misericórdia de Deus, agora, Ele fez com que todos entrassem na desobediência para salvar a todos. Só que o interessante também desse capítulo 11 é que fala bem claro que ele não poupou nem os próprios galhos, a raiz, o tronco dessa árvore, que eram os judeus. Tome cuidado porque tampouco ele não poupará você. Deus, como eu disse, é amor também. Tem na oração, Deus é amor, mas também Ele é justiça. Não é? A gente pode ver isso no nosso dia a dia, como Ele também é justiça. Ele é o amor, mas também é justiça. Mas a questão é que Ele fez todos nós, como desobedientes, sermos dependentes do Senhor, para que assim Ele pudesse exercer o plano que Ele tem na nossa vida.